Olá, vamos começar a nossa nona aula de hermenêutica bíblica. Nesta aula eu quero continuar no assunto que estávamos tratando na aula anterior, ou seja, a importância das temáticas bíblicas no processo de interpretação do texto. Hoje eu quero falar sobre um tema que é fundamental para a compreensão do Antigo Testamento. Quero falar sobre Israel. A interpretação do Antigo Testamento deve ser feita a partir da perspectiva da nação de Israel e assim caminhar para uma aplicação na Nova Aliança. Qualquer um que vá para a leitura numa tentativa de compreender o Antigo Testamento não pode deixar de lado a ideia de que Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento e participa ativamente da construção da revelação de Deus na Antiga Aliança. Por isso, ao irmos para o Antigo Testamento, precisamos ter algumas coisas claras em nossa mente. Primeiro, a de que Deus fez um pacto com o povo de Israel no Monte Sinai. Deus fez um pacto e esse pacto foi feito com o povo de Israel no Monte Sinai, na Antiga Aliança. Este pacto trouxe estipulações para a conduta dos israelitas e assim também trouxe benefícios ou punições para o cumprimento ou não do pacto por parte de Israel. Ou seja, se Israel cumprisse o pacto, receberia os benefícios. Se Israel descumprisse o pacto, receberia as punições. Esta é a ótica interpretativa que devemos ter ao ler o Antigo Testamento para que possamos compreender corretamente os textos. Eu vou utilizar aqui um exemplo que está sendo muito utilizado nesta época em que estamos vivendo, que é a época de pandemia do coronavírus. Quero deixar bem claro que aqui não há uma crítica da minha parte a quem está utilizando o texto de tal forma. Eu só estou tentando construir com vocês uma compreensão melhor a respeito dos textos do Antigo Testamento. O texto em questão é 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Muitos têm afirmado a partir deste texto que se o povo de Deus se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então Deus vai curar a nossa terra. No nosso caso, por exemplo, o Brasil. Deus vai banir o vírus do Brasil se nós, Igreja do Senhor, que somos o povo de Deus, nos arrependermos. Precisamos pensar um pouco hoje. Será que realmente é isso que o texto está dizendo? Que Deus vai sarar o nosso país ou os países se a igreja se arrepender? Primeiro, precisamos pensar na nação de Israel como povo de Deus. A nação de Israel, no Antigo Testamento, é o povo de Deus. Isto é muito diferente das nações em que vivemos hoje. Nós não podemos dizer que o Brasil é o povo de Deus, como dizemos a respeito de Israel no Antigo Testamento. Assim como não podemos dizer a respeito de qualquer outra nação que está na Terra, hoje dizer este povo, os americanos, os japoneses, os ingleses, são o povo de Deus. Nós não podemos dizer isso, como dizemos de Israel no Antigo Testamento. No Brasil, assim como em qualquer outra nação, há o povo de Deus que é a sua igreja.
Mas o país todo, como um todo, nenhuma nação é o povo de Deus hoje em dia, assim como Israel foi no Antigo Testamento. Então, por ocasião de Israel ser o povo de Deus no Antigo Testamento, Deus governava soberanamente sobre a nação de Israel. Ou seja, Deus era o legislativo, o executivo, o judiciário de Israel. As leis que regiam o Estado de Israel não eram leis seculares, eram as leis de Deus, que Deus tinha dado. Então, a nação de Israel é vista como um todo, como um grupo, em que Deus era o governante, o rei, que legislava, executava, punia e conduzia a nação de Israel. Neste aspecto, a nação de Israel tinha feito um pacto com Deus no Monte Sinai, chamado Antiga Aliança. Por causa disso, a nação precisava cumprir a sua parte no pacto. O descumprimento do pacto por parte de Israel acarretaria severas punições. E estas punições atingiriam a nação de Israel como um todo, porque a nação como um todo era considerada o povo de Deus. Então, nessa ótica, é que precisamos olhar para o texto com um pouco mais de detalhe. Vamos reler o texto, porém agora observando a partir do verso de número 12. 2 Crônicas 7, de 12 até 14. Diz assim o texto: O Senhor lhe apareceu de noite e disse... Bem, aqui é a ocasião em que Deus apareceu para Salomão após Salomão inaugurar o templo de Israel. Deus disse a Salomão: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Vejam, está falando de templo, está falando de Israel. E é nesse contexto que Deus diz: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então aqui nós temos a nação de Israel, que é chamado povo de Deus. E essa nação de Israel estaria sendo punida pelo próprio Deus. Deus diz: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Então Deus estaria aqui punindo a nação de Israel por descumprir o pacto. Aí, então, neste contexto de descumprimento do pacto e de afastamento de Deus diante da punição do Senhor, é que vem o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vejam, o Brasil, só para pegar como exemplo, poderia pegar qualquer outra nação, não é o povo de Deus. A ordem aqui no texto é para o povo de Deus, que se chama pelo seu nome. É este povo que estaria hipoteticamente sendo punido no texto e que precisaria se arrepender para então a terra deste povo, Israel, ser curada. Isso é muito diferente, por exemplo, no caso do Brasil. No caso do coronavírus, em que nós estamos vivendo, esta pandemia, quem está sendo punido hoje,
não é simplesmente o povo de Deus. No Brasil, nós temos a Igreja de Deus, o povo de Deus. Mas também temos a população em geral, que não se rendeu ao Senhor, que não é povo de Deus. E todos estão debaixo da ação deste vírus. Então, se a população em geral está sendo punida por um pecado do povo de Deus, isso me parece injustiça. Por outro lado, se a população tem que se arrepender para ser curada, isto não cabe no texto aqui. Porque aqui quem tem que se arrepender é o povo de Deus pelo texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, será que, então, se a igreja se arrepender, que é o povo de Deus hoje, será que então, se a igreja se arrepender, então Deus está prometendo que vai sarar o Brasil? Então isso implica dizer que a punição no Brasil e no mundo veio por causa do pecado da igreja. Ora, se a punição no Brasil ou no mundo vem por causa do pecado do Brasil ou do mundo, então é o Brasil e o mundo que tem que se arrepender. Porque a cura, pelo texto, ela só vem pelo arrependimento de quem pecou. Vejam que não é possível adaptar esse texto para a realidade do Brasil ou de qualquer outra nação hoje. Pois aqui é uma consequência a Israel pelo descumprimento do pacto. Ou seja, no texto, a cura vem a partir do arrependimento e do clamor. Se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, só vem cura se houver arrependimento e mudança. Então, pensando a partir desse texto, para o mundo inteiro ser curado do vírus, o mundo inteiro teria que se arrepender e clamar, pois a cura não vem sem arrependimento e clamor. O princípio do versículo aqui, do texto aqui é: não vem punição sem causa. Agora, a punição vem quando se tem uma causa específica. Qual a causa? A desobediência. E a cura vem quando há arrependimento pelo pecado e mudança. Então, se pegarmos este texto para aplicar ao Brasil ou ao mundo que sofre com o coronavírus, teríamos que partir do mesmo pressuposto do texto. Ou seja, o Brasil, que seria o povo de Deus, estaria sendo punido pelo pecado. Porque no texto a punição viria pelo pecado. Aí então, pelo pressuposto do texto, a cura só viria caso houvesse arrependimento, humilhação e clamor. Assim, então, o Brasil e o mundo, sendo punido por Deus com o coronavírus por causa do seu pecado, só viria a ser curado se arrependesse e se humilhasse. Agora, dizer que o Brasil vai ser curado se a igreja se humilhar ou se arrepender, pressupõe cura ao Brasil, que é a massa da população como um todo, sem arrependimento e sem humilhação, o que contraria o texto, porque a cura só vem por arrependimento e humilhação. Quem vai se arrepender? Quem pecou.
Quem vai ser curado? Quem pecou, recebeu a punição e se arrependeu. Então vem a cura. Vamos tentar entender melhor esse erro que cometemos em relação a esse texto, aplicando o texto de Israel nos moldes em que estamos aplicando hoje, vamos aplicar naquela época. Por exemplo, os babilônios estão sendo punidos por seu erro. O mundo sendo punido por seu erro. Mas, se Israel se arrepender e se humilhar de seus pecados, então Deus vai sarar a terra dos babilônios, que continuariam pecando, porque não se arrependeram. Então aqui, o pecado gera a punição. E o arrependimento gera a cura. Não há cura sem arrependimento. Porque não há punição sem pecado. Então, se os babilônios pecaram, eles são punidos. E somente se os babilônios se arrependem, eles são curados. Lembrem-se de Nínive. Nínive precisava se arrepender. Não era o povo de Deus, o povo de Israel que ia se arrepender pelos pecados e Nínive então ia ser curada. Porque na aplicação que se faz, a impressão que se dá é essa. Se a igreja se arrepender, o Brasil vai ser poupado do vírus. Agora, os babilônicos não podem ser punidos pelo pecado de Israel. E também não podem ser curados pelo arrependimento de Israel. Quem pecou é que deve se arrepender. Então, esse texto não deve ser aplicado ao caso de qualquer punição vinda sobre um país ou outro qualquer. Isto não significa que nós não devemos orar, que nós não devemos clamar por nosso país, pelos demais países. Não é disso que estamos falando. Isso não significa que Deus não pode ouvir a oração da igreja. Não é disso que nós estamos falando. Significa que este texto, em específico, está sendo usado de forma errada, porém com uma boa intenção. Se quiséssemos aplicar o princípio deste texto a nós, hoje, teríamos que dizer o seguinte: o resultado do pecado é a punição. O arrependimento traz a cura. Em Cristo temos a cura dos nossos pecados e a cessação das punições. Então, se o coronavírus veio sobre a terra com uma punição pelo pecado da terra, a única forma do coronavírus sair da terra seria o mundo inteiro se converter, se arrepender dos seus pecados, então Deus cessaria a praga. Qual é o problema básico de interpretar o texto da forma como está sendo interpretado? Não é que simplesmente um problema hermenêutico. É que isso pode gerar frustrações às pessoas. Então pegamos um texto que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar, se arrepender, então eu sararei a sua terra. Aplicamos esse texto dessa forma, a igreja se reúne, confessa o seu pecado, ora, como aconteceu recentemente na nossa história, e aí o vírus continuou, assolando o país. Isso gera o que no coração das pessoas? Uma frustração, porque me parece que a palavra não está sendo cumprida. Então temos mais pecado para se arrepender. Vamos continuar a igreja orando e pedindo perdão dos nossos pecados para que Deus cure o Brasil. Os americanos peçam perdão dos seus pecados para que Deus cure os Estados Unidos e etc. A igreja é o povo de Deus. O texto se refere ao povo de Deus. Naquele caso era a nação de Israel. Então a nação estava sofrendo por causa do seu pecado. Nesse aspecto, se vamos aplicar,
esse texto, literalmente, teríamos que dizer que o mundo inteiro precisa se converter e se arrepender para que haja cura. Deus abençoe os irmãos, espero ter contribuído para a compreensão do texto. Que toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus.